Venham, irmãos e irmãs, o Senhor lhes dá as boas-vindas. E nós também. Fiquem à vontade e participem conosco. Talvez sua família ainda esteja debaixo do mesmo teto, mas o coração já percebeu que algo está se perdendo. Conversas diminuíram, o silêncio aumentou, pequenas discussões viraram rotina, e aquilo que antes era união, agora parece distância. Você sente que está perdendo a família aos poucos. Não foi um rompimento de uma vez, foi devagar, um afastamento aqui, uma mágoa ali, um dia sem diálogo, outro dia sem paciência. E quando você percebe, já não reconhece mais o clima dentro de casa. Talvez você tente consertar, mas tudo vira discussão. Tente se calar, mas o silêncio machuca. Tente relevar, mas a dor vai acumulando. Você olha para quem ama e sente que estão cada vez mais longe, mesmo estando perto. Existe uma dor específica em perder a família enquanto ela ainda está ali. Porque você não sabe exatamente quando tudo começou a quebrar. Só sabe que está quebrando. E isso dá medo. Medo de não conseguir salvar. Medo de dizer algo errado. Medo de que seja tarde demais. Talvez você carregue culpa, pensando no que poderia ter feito diferente, no que deveria ter dito, no que deixou passar. Ou talvez você esteja cansado de ser o único tentando manter tudo de pé. Deus vê essa dor. Ele vê quando você tenta segurar o que está se desfazendo. Ele vê o peso de quem ama e não sabe mais como alcançar o coração dos seus. Essa oração não é para quem já perdeu tudo. É para quem sente que está perdendo agora. Para quem ainda ama. Para quem ainda se importa. Para quem não quer desistir da família, mas já não sabe o que fazer. E se você está aqui ouvindo isso, talvez seja porque Deus ainda está te dando uma chance de lutar de um jeito diferente. Não com discussões, não com cobranças, mas com oração. Antes que seja tarde. Talvez o que mais machuque não sejam as brigas em si, mas a frieza que vem depois delas. As palavras ditas sem olhar, as respostas curtas, o clima pesado dentro de casa. Você percebe que algo mudou porque já não existe mais leveza, só convivência. Você sente que precisa escolher cada palavra para não gerar mais conflito. Vive pisando em ovos. Qualquer assunto vira discussão. Qualquer tentativa de conversa termina em afastamento. E isso vai cansando o coração de quem só queria paz dentro do próprio lar. Existe um sofrimento silencioso em ver a família se afastando emocionalmente. Não é falta de amor, é excesso de feridas não curadas, é acúmulo de mágoas, é orgulho, cansaço, estresse, pressões de fora que acabam sendo despejadas dentro de casa. Talvez você já tenha pensado que a família de antes não volta mais, que aquele tempo de união ficou no passado, que agora é só cada um vivendo no seu canto, tentando sobreviver às próprias dores. E esse pensamento dói, porque família deveria ser abrigo, não campo de batalha. Você pode até tentar fingir que está tudo bem, mas o coração sente. Sente quando o diálogo morre, sente quando o carinho some, sente quando a presença vira ausência emocional. E ninguém te prepara para lidar com isso. Talvez você esteja cansado de pedir compreensão e receber silêncio. Cansado de tentar ajustar as coisas e sempre sair como o errado. Cansado de amar mais do que recebe. Isso desgasta. Isso machuca. Isso desanima. Mas Deus não é indiferente ao que acontece dentro da sua casa. Ele vê cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio pedindo apenas paz. Ele não ignora a dor de quem luta pela família. Essa oração é para quem ainda se importa, para quem ainda sofre ao ver a família se perdendo, para quem ainda acredita que algo pode mudar, mesmo quando tudo parece cada vez mais distante. E se você chegou até aqui, talvez seja porque Deus quer te lembrar que ainda não acabou, ainda não é tarde, ainda existe caminho. Quando a família começa a se afastar, o peso não cai sobre todos da mesma forma. Normalmente, ele cai sobre quem ainda se importa, sobre quem ainda tenta, sobre quem ainda chora em silêncio, pedindo para que as coisas não se quebrem de vez. Talvez você seja essa pessoa, a que percebe primeiro, a que sente antes,
a que tenta conversar quando os outros se fecham, a que segura o ambiente para não piorar. E isso cansa, porque parece que você está lutando sozinho por algo que deveria ser de todos. Enquanto você escuta essa mensagem, pode ser que venha ao seu coração o nome de alguém da sua família, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração feita no secreto alcança lugares que palavras não alcançam mais. Muitas pessoas fazem isso diariamente. Durante a oração, lembram de alguém da família e entregam esse nome a Deus. Assim se forma uma intercessão silenciosa, onde lares são sustentados mesmo quando o diálogo falhou. Talvez este espaço seja um dos poucos lugares onde você consegue falar sobre sua família sem ser julgado, onde sua dor não é minimizada, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até aqui porque Ele se importa com o que está acontecendo dentro da sua casa. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar esse peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, o fato de você ainda se importar é sinal de que Deus ainda está agindo. Ele não abandona lares que alguém ainda luta para preservar. Talvez o que mais doa não seja a briga em si, mas a sensação de estar perdendo algo que você ama e não saber como impedir. Você vê a distância crescendo, sente o clima mudando, percebe que os gestos de carinho estão cada vez mais raros, e isso gera um medo silencioso. O medo de que um dia tudo isso se torne definitivo. Existe uma dor profunda em lutar pela família, enquanto os outros parecem ter desistido. Você tenta manter o respeito, tenta preservar a paz, tenta não responder no mesmo tom. Mas chega uma hora em que o coração se cansa de ser o único a segurar. Talvez você já tenha se perguntado se vale a pena continuar insistindo, se não seria mais fácil se afastar também, se não seria menos doloroso parar de tentar. Esses pensamentos vêm, não porque você não ama, mas porque amar sozinho machuca. Deus vê esse conflito dentro de você. Ele vê a tensão entre o desejo de preservar e o cansaço de lutar. Ele vê quando você se cala para evitar mais feridas. Vê quando você engole palavras para não piorar a situação. Nada disso passa despercebido aos olhos dele. Mas Deus também sabe que nenhuma família se reconstrói apenas com esforço humano. Conversas ajudam, atitudes importam, mas existem feridas que só a graça de Deus consegue tocar. Existem barreiras invisíveis que só Ele consegue quebrar. Talvez você tenha tentado resolver tudo com lógica, com diálogo, com controle emocional. E mesmo assim, nada mudou. Isso não significa que você falhou. Significa que chegou a hora de entregar o que você não consegue mais carregar sozinho. Deus não se atrasa. Ele não age no nosso desespero, mas age na entrega sincera. Quando você solta o controle e coloca a família nas mãos dele, algo começa a se mover, mesmo que você ainda não veja. Essa oração não é sobre forçar ninguém a mudar. É sobre permitir que Deus entre onde você já não consegue mais alcançar. É sobre confiar que Ele pode fazer o que você não consegue. E se hoje você sente que sua família está se perdendo, talvez seja porque Deus quer te lembrar de algo importante. Enquanto ainda existe dor, ainda existe amor. E enquanto ainda existe amor, ainda existe esperança. Existe um desgaste silencioso em tentar manter a família unida quando o ambiente já não é mais leve. Você entra em casa e sente o peso no ar. Conversas são rápidas, olhares se evitam, cada um no seu canto, cada um no seu mundo. E você sente que algo precioso está escapando pelas mãos. Talvez você se pegue lembrando de como era antes, das risadas, da proximidade, do sentimento de pertencimento,
E essa comparação machuca, porque mostra o quanto as coisas mudaram sem que você conseguisse impedir. A saudade aparece mesmo com todos ainda ali. Você pode até tentar manter tudo funcionando. As rotinas seguem, as obrigações continuam, mas o coração sente a diferença entre viver juntos e apenas coexistir. Família não foi feita para ser só convivência. Foi feita para ser abrigo. Talvez você esteja cansado de ser o mediador, o que tenta acalmar, o que evita conflitos, o que segura as próprias emoções para não piorar o clima. Isso vai roubando suas forças pouco a pouco, porque você sente que está lutando por algo que os outros já não enxergam mais do mesmo jeito. E em algum momento, pode surgir a culpa. Você começa a se perguntar se errou demais, se deixou passar algo importante, se foi duro quando deveria ser mais paciente, ou paciente quando deveria ter falado. Esses pensamentos não trazem solução, só aumentam a dor. Deus vê essa confusão dentro de você. Ele vê quando o coração fica dividido entre insistir e desistir. Ele vê quando você tenta ser forte, mas por dentro está desmoronando. Nada disso é invisível para Ele. Mas Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Ele não espera que você salve a família com as próprias mãos. Ele espera que você entregue a família nas mãos dele. Porque existem corações que só Deus consegue alcançar. Talvez você não consiga mudar ninguém agora. Talvez você não consiga restaurar tudo de uma vez. Mas você pode fazer algo essencial. Não desistir de orar. Não desistir de entregar. Não desistir de confiar. Enquanto você ainda sente dor pela sua família, Deus ainda está trabalhando. Porque quem já desistiu não sofre mais. E o fato de você sofrer é sinal de que ainda existe amor. E onde existe amor, Deus ainda pode agir. Quando a família começa a se desfazer por dentro, Deus nunca espera que você enfrente isso sozinho. Ele sabe que esse tipo de dor corrói em silêncio, tira o sono, pesa no peito e faz você se perguntar se ainda vale a pena continuar tentando. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, venha ao seu coração o nome de alguém da sua família. Um esposo, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração feita no secreto alcança lugares onde palavras já não chegam mais. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Durante a oração, lembram de alguém da família e entregam esse nome a Deus. Assim se forma uma intercessão silenciosa, onde lares são sustentados mesmo quando o diálogo falhou e o coração já está cansado. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você consegue falar da sua família sem ser julgado, onde sua dor não é diminuída, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até aqui porque Ele se importa profundamente com o que está acontecendo dentro da sua casa. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar esse peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, o fato de você ainda se importar com a sua família é sinal de que Deus ainda está agindo. Ele não abandona lares onde alguém ainda ora, ainda ama e ainda acredita que a restauração é possível. Chega um momento em que o coração fica cansado de tentar entender tudo, cansado de procurar culpados, cansado de reviver conversas que não deram certo. Você percebe que pensar demais não resolve, discutir demais machuca e se calar demais dói. Talvez você tenha passado muito tempo tentando consertar a família com palavras, explicações e argumentos. Tentou ser compreensivo, tentou ser firme, tentou ser paciente. E mesmo assim, nada pareceu suficiente. Isso gera uma sensação amarga de impotência.
Existe uma dor específica em perceber que amar não garante ser ouvido, que se importar não garante reciprocidade, que querer o bem não garante união. E isso faz você se perguntar se ainda vale a pena continuar insistindo. Deus vê quando você chega nesse ponto. Ele vê quando o coração está dividido entre continuar lutando e proteger a si mesmo. Ele entende esse conflito, porque ele também ama famílias que se afastam, filhos que se perdem, lares que se quebram. Mas Deus quer te levar para um lugar diferente agora. Um lugar onde você não precisa controlar resultados, onde não precisa carregar sozinho o peso de restaurar o que está ferido. Um lugar onde você pode entregar em vez de se esgotar. Talvez seja difícil soltar o controle. Difícil aceitar que você não consegue mudar o coração de ninguém, mas reconhecer esse limite não é fracasso, é humildade. É reconhecer que existem batalhas que não são vencidas com força humana, mas com intervenção divina. Agora é o momento de parar de lutar do jeito errado. Não com cobranças, não com discussões, não com silêncio cheio de mágoa, mas com entrega, com oração, com confiança de que Deus pode agir onde você não consegue mais entrar. Estamos nos aproximando de um momento de oração. Um momento em que você não precisa ter respostas prontas, nem saber como tudo vai terminar. Só precisa colocar sua família diante de Deus com sinceridade. Não é sobre desistir da família. É sobre parar de tentar salvá-la sozinho. É sobre confiar que Deus ainda pode tocar corações, restaurar diálogos e trazer paz onde hoje existe tensão. E o simples fato de você ainda estar aqui, orando pela sua família, mostra que ainda não é tarde. Senhor meu Deus, nós entramos agora em oração trazendo diante de Ti cada família que está ferida, cada lar que perdeu a paz, cada coração que sente que algo precioso está se desfazendo sem saber como impedir. Pai, Tu conheces cada ambiente dentro dessas casas. Tu vês o silêncio que pesa, as palavras que machucaram, as mágoas que foram guardadas, os diálogos que se perderam com o tempo. Nada disso é oculto aos Teus olhos. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada família que está se afastando emocionalmente. Onde houve frieza, traz sensibilidade. Onde houve orgulho, traz humildade. Onde houve dureza, traz quebrantamento. Toca agora os corações que se fecharam e que já não conseguem mais ouvir uns aos outros. Senhor, visita os lares onde o amor ainda existe, mas está sufocado pela dor, pelo cansaço e pelas feridas acumuladas. Restaura o diálogo onde só existe discussão. Restaura o respeito onde só existe acusação. Restaura a paz onde hoje só existe tensão. Pai, cura as feridas que não foram tratadas, as palavras ditas no impulso, as atitudes que deixaram marcas, o silêncio prolongado que criou distância. Que o Teu Espírito traga agora reconciliação, compreensão e um novo começo. Nós declaramos que nenhuma família está além do Teu alcance. Nenhum lar está quebrado demais para o Senhor restaurar. Nenhuma situação é definitiva quando colocada diante de Ti. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde nós não conseguimos entrar. Toca onde nossas palavras falharam. Age onde nossas forças se esgotaram. Que o Teu amor comece a reconstruir o que foi ferido. Que a Tua paz comece a ocupar o lugar da tensão. Que a Tua presença transforme ambientes, corações e histórias. Recebe essas famílias em Tuas mãos. Sustenta, cura, restaura. E faz com que aquilo que hoje parece estar se perdendo, seja pela Tua graça, reconstruído. Amém. Quando uma família começa a se quebrar por dentro, ninguém deveria carregar isso sozinho. Deus nunca quis que você enfrentasse esse peso em silêncio. Ele usa oração, comunhão e cuidado mútuo para sustentar quem ainda luta pela paz dentro de casa. Talvez enquanto você escuta esta oração, venha à sua mente o nome de alguém da sua família. Um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes, a oração feita em segredo é o único caminho que ainda alcança um coração fechado. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Durante a oração,
lembram de alguém da família e entregam esse nome a Deus. Assim se forma uma intercessão silenciosa, onde lares são sustentados mesmo quando o diálogo já não funciona como antes. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você consegue falar da sua família sem ser julgado, onde sua dor não é diminuída, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até aqui porque Ele se importa profundamente com o que está acontecendo dentro da sua casa. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar esse peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, enquanto alguém ainda ora pela família, Deus ainda está trabalhando. Enquanto alguém ainda se importa, ainda existe esperança. E Deus não abandona lares que são colocados diante dele com sinceridade. Agora permita que seu coração desacelere. Não porque tudo já foi resolvido, mas porque você colocou sua família nas mãos de Deus. E aquilo que é entregue a Ele não fica sem cuidado. Talvez as conversas ainda sejam difíceis. Talvez o clima ainda esteja pesado. Talvez as mudanças não aconteçam de um dia para o outro. Mas algo essencial já aconteceu. Você parou de carregar sozinho um peso que não foi feito para uma pessoa só. Não volte a se culpar por tudo. Não volte a achar que você precisa salvar a família com suas próprias forças. Não volte a se cobrar além do que consegue suportar. Deus não te chamou para ser o salvador do lar. Ele te chamou para confiar nele. Quando a mente tentar te lembrar do que foi perdido, lembre-se também do que ainda existe. Ainda existe amor. Ainda existe dor. E onde ainda existe dor, é porque algo ainda importa. E onde algo importa, Deus ainda pode agir. Você pode não controlar o tempo, as decisões ou as reações dos outros, mas pode continuar fazendo algo poderoso: orar, confiar, entregar. Deus trabalha até quando você não vê. Ele age até quando tudo parece parado. Siga seu dia ou seu descanso com essa certeza. Enquanto você coloca sua família diante de Deus, Ele está cuidando do que você não consegue alcançar. Nenhuma oração feita com sinceridade é desperdiçada. Que a paz comece a visitar sua casa. Que a dureza comece a ceder. Que o diálogo encontre caminho e que a presença de Deus vá reconstruindo pouco a pouco o que hoje parece frágil. E lembre-se, ainda não é tarde. Enquanto você ora, Deus trabalha. Amém.